Bom, pessoal, retomando o raciocínio, tá? A gente vai esquecer, por enquanto, o atendimento em grupo B, tá? Por que isso? Porque não é o foco do módulo, né? Clientes que serão atendidos em grupo B não faz sentido para a gente no momento, tá? Só faz sentido aqueles clientes que optarem pelo atendimento ou forem obrigados a ser atendidos pelo grupo A, ou seja, em média tensão, tá? Aqui no Tocantins, quais seriam essas tensões, né? Média ou alta tensão, tá? A gente teria as tensões de 13,8, que são as redistribuições urbanas, tá? As 34,5, que são atendimentos rurais, 69 e 138. A gente tem esses clientes que são atendidos em alta tensão. No Tocantins a gente tem clientes atendidos nessa alta tensão, tá? Por que são atendidos em alta tensão? Porque a potência deles é um pouco maior. A gente vai ver isso mais para frente também, tá bom? Mas por enquanto, como a gente falou, que a gente vai focar clientes atendidos em média tensão, né? São os grupo A. A gente comentou agora há pouco sobre clientes que optam ou são obrigados, tá? Mas quando eles podem optar por ser atendidos em grupo A, né? Quando eles têm uma carga menor que 75. Se tem um cliente, a gente tem muitos clientes no Tocantins, inclusive a Saneatins, por exemplo, né? Clientes irrigantes que tem uma potência instalada menor que 75 e eles optam pelo atendimento em grupo A. Eles podem ser grupo B, mas eles optam. Então, qual cliente que pode optar a ser atendido em média tensão? Qualquer cliente, tá? Se você na sua residência quiser ser atendido em média tensão, ser grupo A, você pode, não tem problema nenhum, tá bom? Quando você opta ser em grupo A, existe um parâmetro para você ser faturado em grupo A ou grupo B, é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Um exemplo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, atendimento, um cliente, né, uma carga instalada de 112,5, ou seja, um tráfego de 112 kVA, tá? Ele vai ser atendido em grupo A, por quê? Porque ele já tem uma carga de 112,5, ou seja, um tráfego de 112 kVA, então ele não pode ser atendido em baixa, ele tem que ser atendido em média. Isso aqui já é uma obrigação, ele é obrigado a ser atendido em média porque ele tem uma potência acima de 75, tá? Então ele é obrigado a ser atendido em grupo A. Mas faturado, tá? Até um tráfego de 112,5 kVA, ele tem a opção de ser faturado em grupo B ou grupo A, tá? Se ele quiser ser como grupo B, as 24 horas tem o mesmo valor, tá? Hoje gira em torno, é muito complicado falar valores, mas é em torno de 90 centavos o quilowatt-hora, tá? Com os impostos e tudo mais. Para grupo A, existem, como a gente tinha falado antes, diferenças de valores durante o dia. A gente tem o horário ponta, que ele compreende no Tocantins, tá? A ANEEL, pela resolução 414, ela obriga as concessionárias a cobrarem 3 horas durante dias úteis do horário ponta, tá? O Tocantins escolheu das 18 às 21, tá? O horário fora ponta, ele compreende então o restante desse período, tá? Que é da meia-noite, no caso das 0 horas, às 17h59, depois das 21 às 23h59, tá? Basicamente são esses dois horários que a gente tem, o ponta e fora ponta, tá? Porém, tem alguns outros clientes que a gente chama de reservado, que são os clientes irrigantes, tá? Que eles têm esse benefício do governo, que eles têm um desconto muito elevado na fatura, tá? A própria ANEEL, ela obriga as concessionárias a fornecerem 8 horas desse desconto, tá? No Tocantins, o horário reservado, ele compreende das 21h30 até as 6 horas da manhã, beleza? Então, o grupo A, a gente tem basicamente, são esses 3 horários aqui, ponta, fora ponta e reservado, tá? Os valores a gente vai ver nos exemplos mais à frente. O consumo que o cliente grupo A paga nesses horários aqui, ele paga uma outra coisa chamada demanda, tá? Essa demanda, ela é faturada, tá? A maior demanda durante o ciclo de faturamento, ou seja, a maior potência utilizada, tá? O que seria isso? Vamos supor que a gente colocou um exemplo,
Um cliente com a carga instalada de 90 kW, ou seja, se ele tem uma carga instalada de 90, então ele é obrigado a ser atendido em média tensão. Então, um trafo acima de 75 vai ser o de 112,5. Então, a gente colocaria um trafo de 112,5, só que a demanda dele, que ele contratou, seria 80. O que seria isso? Tá? A carga instalada é uma coisa, a demanda é outra. A carga instalada é tudo que ele tem, os equipamentos, a potência somada de todos os equipamentos. A demanda é aquela soma dos equipamentos, da potência dos equipamentos utilizados naquele determinado período. Então, não é porque ele tem uma carga instalada que ele vai utilizar toda ela naquele período, tá? Então, no caso desse exemplo, a demanda utilizada foi 80 kW, tá? Ele tem uma carga instalada de 90, porém, uma demanda que ele contratou de 80 kW, tá? Então, esse cliente, além de pagar o consumo, se ele optar pelo faturamento do grupo A, além de pagar o consumo do ponto e fora ponta, ou reservado, se for o caso, ele paga o valor de demanda, tá? O valor de demanda é faturado, esses 80 kW aqui, gira em torno hoje mais ou menos de 42, 43 reais o quilowatt, tá? Isso aqui seria mais ou menos o mínimo que ele paga, tá? Como a gente paga o mínimo de disponibilidade hoje, um cliente monofásico paga 30 kW, né? O bifásico 50, o trifásico 100, esse cara paga o valor dessa demanda, que seria o mínimo, isso aqui seria o valor contratado. Esse cara aqui, que é o grande foco nosso, tá? A prova foi estipulada em cima disso daqui. O foco nosso é decidir qual vai ser o tipo de faturamento desses caras aqui, tá? Envolve um pouco de conta, mas é muito simples, a gente vai ver mais para frente.